Olá! Este vídeo foi produzido para ensinar os portadores de diabetes a aplicar a insulina com seringa de forma correta. Convidamos o endocrinologista Dr. Walter Minicucci, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, para explicar qual a importância da aplicação de insulina para o diabético. Dr. Walter, por que o uso da insulina é necessário para o portador de diabetes? A insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. E é fundamental para a vida de qualquer pessoa, pois ela gera energia para o organismo. As pessoas com diabetes de tipo 1, todas elas, e algumas com diabetes de tipo 2, necessitam de usar insulina por ter uma diminuição da sua função, no caso do diabetes tipo 1, por ter uma ausência total de produção de insulina. Por isso, a aplicação da insulina faz parte do dia a dia das pessoas com diabetes. O sucesso do tratamento depende do seu uso correto. E todas as pessoas com diabetes usam insulina? 100% das pessoas com diabetes de tipo 1 e parte daqueles com diabetes de tipo 2 dependem da insulina para controlar as taxas de açúcar na circulação sanguínea e, consequentemente, prevenir complicações. E o uso correto da insulina é fundamental para o tratamento dessas pessoas. Quais os tipos de insulina que existem no Brasil? Existem vários tipos de insulina, sendo as mais comuns a NPH ou N e a regular ou R. Existem também misturas de insulina, os análogos de ação rápida, como a Aspart e a Lispro, e os análogos de ação prolongada, como a Glargina e a Detemir. Obrigada, doutor. Confira agora algumas orientações importantes passadas pela enfermeira Márcia Oliveira, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você que precisa usar insulina, saiba que é muito importante você preparar e aplicar de forma correta, para garantir um bom controle glicêmico e principalmente realizar esse procedimento com muita segurança. Para que tudo isso aconteça, é fundamental alguns cuidados. Faça o preparo e aplicação num ambiente claro, tranquilo, para que você preste muita atenção e assim evite erros que possam interferir no seu tratamento. As informações contidas neste vídeo não substituem a prescrição médica. Há duas maneiras de conservar os frascos de insulina em uso, desde que em lugar fresco e sem sol. A temperatura deve ser de até 30 graus centígrados. Os frascos também devem ficar longe de equipamentos que emitem calor, como TV, geladeira e fogão. Dentro da geladeira, deve ser guardados na gaveta dos vegetais, ou na prateleira acima dela, onde a temperatura fica entre 2 e 8 graus centígrados. Nesse caso, a insulina deve ser retirada da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação, pois a insulina fria causa dor. Após abrir o frasco da insulina, coloque a data de início do uso. Depois de aberta, a validade é de até 30 dias, dentro ou fora da geladeira. Os frascos de insulina ainda lacrados devem ser mantidos obrigatoriamente dentro da geladeira, na gaveta dos vegetais ou na prateleira acima dela, onde a temperatura fica entre 2 e 8 graus centígrados. Eles têm validade de até 2 anos a partir da data de fabricação, conforme identificação na caixa. O transporte de insulina deve ser feito sempre na bagagem de mão. Você pode carregá-la sem refrigeração, em um estojo dentro da bolsa ou da maleta. Caso você queira carregar a insulina com refrigeração, use um isopor sem gelo lacrado ou uma bolsa térmica. A seringa adequada para o preparo e aplicação da insulina deve ter agulha fixa e graduação em unidades. Há 3 tamanhos de seringas, de 30, 50 e 100 unidades. Nas seringas de 30 e 50 unidades, a escala é de 1 em 1 unidade. Na seringa de 100 unidades, a escala é de 2 em 2 unidades.
Portanto, a escolha da seringa depende da quantidade de insulina que você precisa preparar. Há também 3 comprimentos de agulhas, 8 mm, 9,5 mm e 12,7 mm. A escolha da agulha deve ser feita de acordo com o seu tipo físico e características da região em que será realizada a aplicação. Os locais recomendados para a autoaplicação de insulina são: braços. Use a parte posterior, 3 dedos abaixo da axila e 3 dedos acima do cotovelo. Abdômen. Aplique nas áreas laterais. 3 dedos para a direita do umbigo ou 3 dedos para a esquerda do umbigo. Nádegas. Use apenas a região superior externa. Coxas. Meça 3 dedos abaixo da virilha e 3 dedos acima do joelho. Aplique na região frontal e na parte da lateral externa. O rodízio dos locais de aplicação é fundamental para prevenir alterações no subcutâneo, que podem interferir na absorção da insulina. Use um ponto diferente da mesma região a cada aplicação, distanciando 2 dedos entre um e outro. Só repita o mesmo ponto após o intervalo mínimo de 14 dias. Acompanhe agora o passo a passo do preparo da insulina. Neste exemplo, utilizaremos a insulina NPH. Com as mãos limpas, separe a seringa, a insulina e o algodão com álcool a 70%. Role levemente o frasco de insulina entre as mãos, no mínimo 20 vezes. Este procedimento só deve ser feito com insulinas de aspecto leitoso. Limpe a tampa do frasco com algodão e álcool a 70%. Retire o protetor do êmbolo e empurre-o para cima. Aspire ar até a marca que corresponde à dose de insulina prescrita. Retire o protetor da agulha e injete o ar lentamente dentro do frasco de insulina, para evitar a formação de bolhas. Sem retirar a agulha do frasco, vire-o de cabeça para baixo e aspire a dose de insulina prescrita. Inverta o frasco e retire a seringa. Recoloque o protetor da agulha até o momento da aplicação. Observe se há bolhas de ar na seringa. Se houver, bata delicadamente com o dedo na parte onde elas estão para que desapareçam. Quando elas sumirem, observe se houve alteração na dose de insulina e, se necessário, corrija. Muitas vezes, o seu médico prescreve 2 tipos de insulinas que podem ser preparadas na mesma seringa. Veja a seguir o passo a passo desta mistura. Neste exemplo, utilizaremos as insulinas NPH e regular. Com as mãos limpas, separe a seringa, as insulinas e o algodão com álcool a 70%. Role levemente apenas o frasco de insulina NPH entre as mãos, no mínimo 20 vezes. As insulinas transparentes dispensam este procedimento. Limpe a tampa dos frascos com algodão e álcool a 70%. Retire o protetor do êmbolo e aspire ar até a marca que corresponde à dose de insulina NPH. Introduza o ar no frasco desta insulina. Retire a seringa sem aspirar insulina. Aspire ar até a marca que corresponde à dose de insulina regular prescrita. Introduza o ar no frasco e vire de ponta cabeça. Aspire a dose de insulina regular. Se houver bolhas, retire-as neste momento.
Introduza a agulha no frasco de insulina MPH e aspire o líquido até a marca correspondente à soma das doses das duas insulinas. Caso forme bolhas ou ocorra erro na dosagem, despreze todo o material e repita o procedimento. Retire a seringa do frasco. Recoloque o protetor da agulha até o momento da aplicação. Limpe o local da aplicação com algodão e álcool a 70% e espere secar. Faça uma prega utilizando no máximo 3 dedos no local escolhido para a aplicação. Segure a seringa como se fosse um lápis, posicionando os dedos do meio para cima. Introduza a agulha no local escolhido fazendo um ângulo de 90 graus. Injete a insulina. Ao término, mantenha a seringa na mesma posição, conte até 10 e retire a agulha. Nunca despreze o material utilizado para aplicação de insulinas em lixos domésticos. Deposite o material em um coletor descartável próprio para resíduos perfurantes ou cortantes. Outra alternativa é utilizar frascos de plástico duro, boca larga e tampa rosqueável. Encaminhe esse material para o posto de saúde mais perto da sua casa. Como você viu, preparar e aplicar a insulina com seringa é muito simples. Com a técnica adequada, a insulina age melhor e assim você alcança um bom controle da glicemia.